Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje eu vou falar de combustível. Combustível. Por exemplo, o carro para andar ele precisa de gasolina. Às vezes uma máquina precisa de diesel, caminhão, ônibus, precisa desses materiais para andar. E celular, por exemplo, que vocês conhecem tanto, precisa de quê? De energia elétrica. Tudo isso é fonte de energia. E nós, seres humanos, nosso corpo, precisa de algum combustível? Sim! Qual é o nosso combustível? A nossa alimentação. Abobrinha, chuchu, abóbora, berinjela, cenoura. Já vi que vocês não gostam disso, né? Não é só isso. Tudo que nós comemos de alimento serve de combustível para nós. A digestão é uma coisa, é um processo até maravilhoso, muito complicado, que a gente nem percebe, que vai retirar as vitaminas de tudo que a gente come na digestão e separar o líquido das massas, retirar essas vitaminas. Essas vitaminas vai para o sangue distribui para as células. Tudo está acontecendo e a gente não sabe. Isso está dando o que vai dar a nossa energia. E eu falei dos legumes, né, verduras, porque a maioria das crianças não comem. É uma comida barata e excelente para o organismo. Tem uma série de vitaminas diferentes nas verduras, verduras verdes, dos legumes e outros legumes também, que às vezes não tem em casa, mas a maioria é comum na nossa casa. Então, vocês têm que fazer um esforcinho para começar a comer isso. Vocês que já são umas crianças grandes, que já entendem, não gosta, mas vai experimentando, experimenta um, experimenta outro. Mas não é experimentar, falar não gostei e pôr pra lá. Não, força a comer um pouco cada dia que tiver aquele alimento, experimenta, mas vai sempre experimentando, sempre comendo para o corpo acostumar, porque vocês não acostumaram a comer. Não é fácil falar que não gosta, mas é muito importante. Eu pensou toda as nossas células precisam, nem essas células que nunca recebem a vitamina que ela precisa, né? É isso que deixa o nosso corpo saudável. Então esse é o nosso combustível. As comidas, tudo que nós ingerimos de comida. Isso vai nos trazer saúde, bom funcionamento do organismo e o nosso espírito come? Ele não vai se alimentar das vitaminas. Ele não precisa dessas vitaminas. O nosso organismo precisa de quê? Nosso espírito precisa de quê? Pensa bem. Que será, hein? Água? Também não. A água também é importante para o nosso corpo. O nosso espírito, o combustível dele, para começar, são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos bons. Nosso comportamento com os outros que nós não interagimos, nossos coleguinhas,
as amizades dentro de casa, nosso comportamento dentro de casa. Tudo isso é o que nós chamamos de amor, essa convivência de amor, o respeito pelas outras pessoas. As outras pessoas, nossos coleguinhas, são igual a nós, vieram para cá como nós viemos. Então a gente tem as diferenças? Tem. Nem todo mundo reage igual, cada um tem a sua família, seus problemas. E às vezes a criança é mais alegre, mais triste, mais nervosa. A gente tem que ficar na nossa, né? E tudo que nós praticamos de bom, que a gente aprende, como a caridade, ser gentil, ser educado, ser estudioso. Não precisa ser tão estudioso assim como certas pessoas, que aquilo vem dela. Mas estudar, saber que você vai crescer e vai depender daquilo. Estudar para aprender a ler. Você vai ler muitos livros, você vai conhecer muita coisa. Então tudo isso você está alimentando o seu espírito. Ser gentil com as pessoas, mostrar aquela educação, mas não ser falso. Fazer isso para isso fazer parte de você. Os sentimentos também das pessoas. A gente fala muito em fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é você ter esse respeito pelo irmão. Fraternidade quer dizer, a humanidade nós todos somos irmãos. Tudo isso não tem como fugir, a gente está inserido dentro disso. Então, o espírito está sendo alimentado quando a gente se preocupa com essa educação nossa. Agora, se o comportamento não foi esse, for outro, ele é alimentado com coisas ruins. O resultado vai ser sempre coisas ruins. Já viram falar que a gente colhe o que a gente planta? O resultado lá na frente vai ser do que a gente plantou. Se a gente plantar coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, o comportamento ser ruim e não ligar para isso, acha que tudo isso é bobeira, a gente vai colher mais tarde, tá bom? Então, a saúde da gente tem a ver o corpo com o espírito, não é desligado. Existe uma conexão. Quando você cuida do corpo, cuidando com a alimentação, né? Você está cuidando de tudo. Se o corpo está perfeito, funcionando bem, o espírito também está bem, apesar dele não se alimentar disso. Então, se existe uma conexão, às vezes, se existe uma desconexão, né? Se o corpo é maltratado, não está dando certo com o espírito, tá vendo que tem coisa errada, é a hora de surgir doenças, né? Muitas doenças são a falta de conexão entre o corpo e o espírito. Deu para entender? A nossa aulinha de hoje não é uma aula complexa, não é uma aula difícil, mas é uma aula para parar e pensar. Puxa, olhar o alimento como o seu combustível diário, como que vai te fazer bem, que vai fazer bem para o corpo, e lembrar que o seu espírito também tem que ser cuidado com a sua mente. A mente está no espírito, né? Então, vamos pensar durante a semana aí, sobre a nossa lição, para sermos assim. Bom?
Então a aula de hoje é só isso. Quero que vocês tenham uma semana produtiva, de bons pensamentos, de leitura, por exemplo, até historinha de gibizinho, que a gente chama de gibizinho, tem muita coisa que ensina a gente no nosso dia a dia. Mostra coisas erradas que eles fazem e mostra coisas boas que eles fazem. Eu comecei a ler, quando era criança, com gibi. E aprendi a ler muita coisa, depois queria ler bastante coisa. E a gente isso aí traz bastante conhecimento para nós e futuramente vocês estar aqui, ó, conversando com outras crianças, né? Então, que o caminho de vocês seja muito iluminado, de nós todos, né? Iluminados, aprendendo todo dia. Um beijo, fica com Deus. Tchau.